E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Grande Pai, mais uma vez nós pedimos sua proteção para que o seu povo seja abençoado através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Permaneça com o seu pastor. Nós já temos falado sobre isto algumas vezes, sobre aquela carta à igreja. A gente tem intitulado assim, uma carta à igreja, porque o irmão Branham fala sobre a igreja, sobre os membros, maneira de cada um viver, que é muito bom. Desde o parágrafo 80, eu creio que em cada época as pessoas têm que sair de uma mensagem para entrar em outra. Cada vez que Deus mandou um profeta, teve uma mensagem diferente. Então o povo teve que deixar da mensagem antiga para entrar na nova. O povo teve que deixar da lei para entrar na graça. E isso tem que acontecer. Mas a questão é, muitas vezes, nós membros da igreja, não pararmos com o pastor. Porque a gente pode achar defeito em tudo, menos na gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Quero falar colocando-me no lugar também de um membro. Porque
Se tem que permanecer com o seu pastor, a gente tem que permanecer naquela crença. E não há necessidade de ficar trocando de pastor. A gente fez isso no início da terceira etapa, porque tinha que sair de uma coisa e entrar na outra. Tinha que sair da primeira e segunda e entrar na terceira. Mas depois que você já está na terceira etapa, então não há necessidade, como muitos fazem, de deixar um pastor e passar para outro pastor. O meu ministério, desde o início, foi pouca gente, mas foi através do nosso esforço ministerial que pudemos ganhar alguém. Não tivemos que chamar de outra igreja para vir nos ouvir. Simplesmente tínhamos a mensagem para aquele tempo, e isto já há 50 anos. Certo? Aqui mesmo a gente já está há muitos anos em Franca, mas desde o início, nesta mensagem, já há 50 anos que a gente vem pregando a mensagem, e as pessoas, eu sei que tem aqueles que trocam de pastor. Eu quero usar a expressão do irmão Brana: permaneça com o seu pastor. Trocar de pastor não vai adiantar. Com o pastor que você tem, ele vai te liderar. Você como obreiro, como evangelista, porque o obreiro, o evangelista, ele está dentro do ministério pastoral. Então você tem que estar sujeito àquele regime daquele pastor. Não tem que deixar dele para poder passar para outro pastor. É isto que eu quero que você entenda nesta terceira etapa. Porque nós já estamos quietos, cada um está na sua igreja, cada um está com o seu pastor, e o apóstolo Paulo já nos alertou, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já no tempo de Paulo, ele sabia que as pessoas alguns tinham este costume de deixar a congregação. Deixando a congregação, você deixa o pastor, está certo. Por isso que eu estou dizendo a você, permaneça com o seu pastor, porque a Bíblia diz para não deixar a nossa congregação. Agora, não é a nossa congregação cristã, é a nossa congregação onde nós congregamos no tempo que nós temos ouvido aquela etapa da mensagem. Entende? Então, você deve permanecer com o seu pastor. É ele que vai te doutrinar como você canta, quantos hinos tocam na igreja e que tipo de hino vai cantar. Irmão Brana ensina isso. E é a liderança pastoral que faz isto, porque é ele que tem que romper com o twist, com o samba, com o rock da igreja. É o pastor que tem que fazer isso, porque é ele que é o culpado, certo? Então, os cantores que estão submissos ao pastor, os músicos da mesma forma. Então, não tem que aprender novos ritmos e trazer para a igreja. Você pode ver que nós estamos há quantos anos e não tem nenhum tipo de hino com música leviana. Temos procurado as melhores músicas para poder cantar. E quando a pessoa não tem dom para cantar, o melhor que ela faz é ficar quieta. Tem gente que não tem dom, mas acha que tem. Eu tenho encontrado no meu ministério gente que acha que tem dom. Mas eu sempre tive que falar,
é melhor você ficar quieto, quieta, porque não tem dom para cantar, certo? Não é porque a pessoa pensa que canta bonito. A gente pensa que prega bonito, então que a gente é pregador. Então a gente tem que aprender. Dom, qualquer um recebe um dom, porque o dom é dado sem arrependimento. Então a pessoa mente, ela tem dom. Ela rouba, ela tem dom. Ela veste indevido, ela tem dom. Ela fala dos outros, ela tem dom. A pessoa sempre tem dom. O dom é dado sem arrependimento. Isto é, a pessoa não precisa arrepender para ter um dom. Então você não tem que estar elevando um homem ou uma mulher pelo dom que nós temos, porque quem tem que reconhecer isso é Deus. Deus é que vai reconhecer se nós temos, porque, como Efésios 4:11 diz, a uns Deus deu. Não é o pastor que dá, é Deus que dá. Aí é diferente. A uns Deus deu. Isso é ministério. Você pode ver que apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre. É dado por Deus. Agora, quando você tem um dom, é dado sem arrependimento. Você pode ter um dom para falar, um dom para cantar, mas não é que Deus deu. Você o tem sem arrependimento. Você tem. Porque aí depois você pode causar problema, você pode dividir a igreja, você pode ficar chamando gente da sua igreja para o seu lado. Por quê? Porque você não cumpre a palavra e tem dom. Você tem um dom, mas não é o que Deus deu. A uns Deus deu. Então você precisa reconhecer, cada um de nós, pastores, obreiros, músicos, cantores, temos que olhar bem o que Deus deu. Se não é o que Deus deu, é o que eu tenho particularmente. Eu tenho. Isso Deus não conta. Ele conta como a estatura de um varão perfeito, ele conta porque tudo é dele. Mombrana pregou a estatura e diz, é fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa tem um dote natural, que é o dom, que é dado sem arrependimento, ela canta, mas não foi dado por Jesus Cristo. Como o povo vive enganado até hoje. Eles não percebem que você tem um dom natural e tem o dom que Deus deu. Aquilo que Deus deu, Ele vai te pedir conta daquilo que Ele deu. E o que Ele deu foi para 5 ministérios, certo? 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso é o que está na Bíblia, que Ele tem dado. Agora depois você pode ter alguns dons e não agir no espírito certo. Você pode ter um dom, cantar bonito, falar bonito, pregar bonito, mas não está de acordo para com seus irmãos viver em união, como diz a Bíblia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em divisão. Ah, não é assim que está escrito. Que os irmãos vivam em união. Mas quando você tem um dom, você é capaz de dividir o ministério, de dividir a igreja. E você tem que tomar cuidado nisso aí. Ninguém deveria desejar um ministério
que é tirado membro das igrejas. É aquele ministério que você quer tirar e não tem o ministério para aquilo. Deixa eu te dizer, veio William Branham, ele tinha que ter um ministério para tirar dos luteranos, wesleyanos, pentecostais e para a mensagem dele do Elias. E pregar a terceira puxada que ele não podia explicar. Aí quando chegasse esse ministério da terceira puxada, então esse ministério outra vez ia tirar gente luterano, wesleyano, pentecostal e da própria mensagem do profeta. É isto que as pessoas não têm percebido. Agora, depois que você está tudo no mesmo ministério, na mesma fé, por que não combinar um com o outro? Por que achar que a gente tem uma coisa, mas a gente não está em submissão ao pastor local? Temos que nos submeter ao pastor local. Deus já pôs ele para isso. Vou ler para vocês. Amem uns aos outros, acima de tudo. Agora, se você ama um ao outro, você não divide. Você não tenta tirar um irmão de uma congregação, só para poder trazer para ouvir você, que muitas vezes nem ministério tem. Se tiver ministério, já é perigoso. E quanto mais a pessoa não ter ministério para aquilo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente te dizer. Agora, vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Satanás vai entrar numa irmã e causar uma divisão no ministério. Satanás vai entrar num irmão e causar divisão no ministério. O irmão Branham está dizendo, nós temos que aprender isso. Ele está dizendo que é uma advertência, porque vocês hoje é um grupo dócil, amoroso, mas o diabo não gosta disso. O diabo gosta de causar problema, de causar separação, divisão. Você pensa que o diabo gosta de um casal que se ama? Não. O diabo gosta da hora que ele traz uma briga, uma intriga, uma discórdia, que dá um choque. Aí ele faz isso daí, senta de lado e fica olhando nós. Ver o que nós fizemos. Ele é culpado daquilo, mas quem deu lugar foi nós. Então o que acontece é que as pessoas não alcançam a advertência de um profeta. Ele diz assim, lembre-se da minha advertência. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Isto é, Satanás vai fazer você ficar desgostosa com seu pastor, desgostoso com seu pastor, e sair fora. E achar que você tem o Espírito Santo, e achar que você tem um dom, enquanto aquilo está só causando divisão. Tudo contrário ao que o profeta pregou. Mas quem é que pode mudar o coração das pessoas? Você simplesmente tem que deixar que elas façam. Aí o diabo, Satanás, não deixará isso ficar dessa maneira, amorosa, gostosa. Não, Senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Aí o diabo tem que ter alguém, uma irmã, um irmão, para ser o alvo dele. O diabo tem que ter um pastor, um evangelista, um mestre, para ser o alvo dele. Poderia muito bem aquele ministro, aquele obreiro, aquele cantor, aquela cantora, não dar ouvido a Satanás. Que muitas vezes é o desejo nosso de ter um ministério.
Irmão Brana falou, vocês nem sabem o que acompanha esse ministério. Vocês têm desejo de ter um ministério. Mas deveria primeiro ver que aquilo é levantado, aquele ministério é levantado de uma maneira correta, sem intriga, sem falar mal dos outros, sem querer tirar gente da própria mensagem, do próprio companheirismo para si. Esses espíritos já tinham no nosso meio há muito tempo atrás, e eu tive que lutar contra eles aqui. Em todo lugar que eu lutava contra eles, porque eles queriam que todos os membros pertencessem ao meu ministério. E eu lutava contra esse demônio, porque eu sei que é Satanás que faz isso. Talvez Satanás quer colocar muito sobre mim, para que a pessoa veja e eu me iluda com aquilo. E aí causa o problema. Você tem que ver isso. É Satanás que não deixará ficar o grupo em paz. O grupo está em paz, daqui a pouco eles dão há um revés, né? Abaixa um pouquinho para mim o som. Há um revés. O irmão Brana diz que é o que acontece. Sempre há um revés. Quando chega ali, o revés, vocês que cortam lenha, que já foi cortador de lenha, sabe, chegou no revés, é duro. Aquilo ali é duro. Então tem de vez em quando há um revés no ministério, na vida, nos cantores, nos pastores. Então a divisão, nós temos, eu já tenho passado por isso, quantas vezes, eu que já tenho 50 anos de ministério, quantas vezes já passei por isso, de perdendo obreiro, perdendo gente. Jesus ficou 3 anos e meio no ministério e perdeu 70 e chamou um diabo para ser discípulo dele, que era o Judas. Então a gente tem que saber que enquanto está aqui na terra, nós estamos enfrentando tremendos problemas e nós precisamos vencer a Satanás. Ele diz assim, o diabo, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, senhor, ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico. O crítico, ele critica o ministério. Vocês têm que ver isso. Ele critica o pastor, ele critica o obreiro, ele critica o ministério. Ou um incrédulo. Ele é incrédulo ao ministério, por isso que ele faz isso. Ele não se submete ao ministério local. Enquanto não se submeter ao ministério local, você não é uma pessoa verdadeiramente cristã. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e fará se assentar e fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisa assim. É que você nem percebe que aquilo é do diabo. Que vem tão gostoso, uma conversa tão macia que vem. É como certas pessoas na internet. Elas pegam alguma coisa que elas crêem e elas começam a conversar, principalmente irmã com irmã. Conversa, semeia seu veneno, não sabe que é o diabo que está usando elas. Estou falando porque a gente tem visto mais mulher dar ouvido a isso. E elas são fáceis para dar ouvido a essas coisas. Uma mulher escuta a outra mulher. Ao invés de um verdadeiro testemunho, ficar nos parágrafos da mensagem, ficar em paz, trazer paz ao ministério, não, traz divisão, separação. Enquanto aquilo para onde vão, estão fazendo coisas erradas. Estão semeando semente errada dentro da igreja. Aí, mas eles trazem aquilo para ter companheirismo com você, na quietude, coisas assim. E então ele injeta esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. Mas você nem percebe que aquela irmã tem veneno, aquele irmão tem veneno. Se você gostar da pessoa, se a pessoa falar com você e você gostar dela,
olha, ela te dá um veneno. E você bebe aquilo. Tem gente tão simples, elas te dão uma flor. Tem gente, a primeira coisa que faz, tem uma droga na flor. Ela colocou algo ali e ela te dá uma flor. E muitos crentes na igreja, muitos homens, muitas mulheres e muitos que têm dons sem arrependimento, fazem isto. Traz para você e aquilo ali você cheira, você diz, ah, que coisa boa, isso aqui está muito bom. E principalmente quando você vai ter contato com outro pastor. Porque é um demônio, é como o amaziado. Você vai ter contato com uma mulher que não é sua. Aquilo parece ser diferente, é uma ilusão. Mas é um engano que é semeado através do desejo. E aí é o engano que é semeado na igreja através do desejo daquele obreiro, daquele missionário, daquele pastor, daquele cantor, daquela cantora. É o desejo de fazer algo. Uns querem correr do trabalho, outros querem semear contendas no grupo. Então a gente tem que aprender com o irmão Brana a advertência. Ele diz aqui: não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por este homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Porque quando vem uma conversinha, é para te separar daquele irmão, daquela irmã, e para fazer você ficar em companheirismo com aquela outra irmã, com aquele outro irmão, porque eles estão formando seus grupos de maledicentes, seja na pregação, seja no cantar, seja no conversar um com o outro. A gente precisa ter percepção espiritual, saber por que a pessoa está alegre com você, está satisfeita com você, principalmente se você faz uma coisa que agrada a ela, desagrada a pessoa. Mostra para ela, olha, eu não posso fazer isso, porque eu vou desagradar meu pastor, eu vou aborrecer meu pastor, e eu vou ler o que o profeta diz que vai acontecer. Então você tem que falar com uma pessoa, eu não posso fazer isso por esse motivo. Uma que nós, como cristãos nessa mensagem, nós estamos satisfeitos com o pastor que temos, e quando nós colocamos outro pastor para pregar, é porque tem a mesma fé. Mesmo pastor que nos ouve nesta hora, é porque tem a mesma fé. Tem pastor que não pode me ouvir, porque não tem a mesma fé. Mas os que nós temos aí, companheirismo, tem a mesma fé. Fala igual. Então, para que tirar gente daquele ministério e passar para o meu ministério? Escuta-me um pouquinho. O 81, Cristo, mistério de Deus revelado. E permaneça com o seu pastor. Veja, ele é seu pastor de ovelhas. Isso quer dizer, se você não permanece na sua congregação com o seu pastor, você não é ovelha. É um espírito de bode. É bode. Aquele espírito que entra para poder causar intriga, separação, divisão na própria igreja, no próprio ministério, no próprio lar, na própria família. Vocês devem ver isso. E vocês não têm que seguir a pessoa que quer causar divisão.
permaneça com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês deem respeito. Isto quer dizer que quando você não quer receber o conselho do seu pastor, você não tem respeito por ele, seja membro normal, seja cantora, seja cantor, seja obreiro, seja evangelista. Você não tem respeito por aquela pessoa que te pastoreia, que é responsável pela sua alma. E quando você é uma pessoa que desobedece, você sai daqui, vai para ali e chama mais alguém ali, faz um grupinho ali na frente e você acha que é uma bênção. Isso é o demônio. É o diabo que faz estas coisas. Não faça grupo. Escuta o que o pastor diz, o profeta diz para todos nós. Ele, que é o pastor, os guiará até o fim. Não é assim, ele vai guiar por uns meses, vai guiar até o fim. Ele te guiará até o fim. Aí, se você, por uma necessidade, precisa mudar da cidade, vai para outra cidade que tem outro pastor. Tudo bem, você vai se ajeitar ao regime pastoral local lá. Não é levar daqui para lá. Você tem que aceitar o regime que é semeado lá naquele ministério daquele pastor, porque ele é o pastor local. E você foi para lá, mudou para lá. Ele os guiará até o fim, não até 6 meses, 1 ano, 10 anos. Porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Nós vamos ter que entender que tem gente que não é ordenada por Deus para ser seu pastor. Estou falando aqui com centenas de pessoas neste momento para poder orientá-las. Porque cada um tem o direito de escolher o seu pastor, mas você escolhe seu pastor para causar problema, para causar divisão, isso é Satanás. Tem gente que é político dentro da igreja, ele tem espírito político, é dentro da igreja. Como tem espírito político lá fora, existe espírito político dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. No tempo de Paulo já era assim. E Paulo foi contra eles. Agora, vocês lembram disto? A congregação diz amém. O inimigo virá. E quando ele vier, você vai ver que o inimigo pode ser uma irmã sua, um irmão seu, um que canta ao seu lado. O inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Se nós não aprendemos isso, nós vamos sofrer a vida inteira e vamos ser membros. Aí eu canto, eu prego, eu oro, o enfermo é curado. Não, filho. Eu sempre digo para as pessoas, eu oro pelos enfermos. Eu não digo que eu tenho dom de cura. Eu oro pelos enfermos. Tem quem tem dom de cura. Mas eu não tenho, só que eu não fico sem orar pelos enfermos e crer que o enfermo é curado, mesmo eu não tendo dom, aquele dom especial para aquele fim. Então tem pessoas que querem que os outros a engrandeçam, falam que ela é isso, que ela é aquilo. Cada um no seu lugar. Nós, como membros desse ministério da noiva de Cristo, eu não sou superior a ninguém. Cada um no seu ministério, cada um com o seu pastor. Permaneça com o seu pastor. Porque se você não der certo com o seu pastor, você dificilmente vai dar certo comigo, com outro pastor. A gente precisa aprender essas coisas. Temos problema, temos dificuldade, vamos acertar.
Vamos acertar, mas não vamos causar divisão. Escuta, nunca forme grupinhos entre as pessoas. Ou fale ou faça de si mesmo um grupo. E aí nós arrumamos grupo de jovens, grupo das senhoras. Certo? Tem um grupo aí das senhoras dos trovões também. Precisa tomar muito cuidado, porque uma hora dá um trovão e cai um raio e te mata. É o que pode acontecer com as pessoas que espiritualmente elas morrem. Elas não aprendem a palavra, elas não se submetem à liderança pastoral. Nunca forme grupinhos entre pessoas, ou fale ou faça de si mesmo um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu não estou, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-la fora porque você não é minha mão direita. Ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Eu quero que permaneça aí no seu lugar, no seu ministério. Não abandone a nossa congregação, como é costume de alguns. Se a gente aprende isso daqui, a gente vai bem em todo lugar. É quando eu fui tomar conta dos irmãos lá no Belém do Pará, eu disse para eles, vocês não têm dado certo com nenhum desses pastores. Eu sou o último. Vocês não deu certo comigo, acabou. E eles achavam que ia dar certo comigo. Muitos já tropeçaram, já foram embora. Eles acharam que ia dar certo. Porque muitas vezes as pessoas querem estar no ministério da gente, mas a gente teria que pregar contra o outro pastor. Não, eu não sou louco. Então, o irmão tem que se humilhar e ver um pastor dando a mão para o outro e ter prazer. Não é ficar brigando, discutindo, arrazoando. Se aquele pastor anda com o outro, ora junto com o outro, prega com o outro, viaja com o outro, coopera, faz alguma coisa para outro pastor. Agora a gente vê, tem pessoas que são complicadas. E eu quero que Deus me ajude a ajeitar vocês. Eu disse para eles, eu estou aqui simplesmente para ajeitar vocês. Quando vocês estiverem bem, vocês podem voltar para seus pastores. Porque o meu ministério não é dividir, é somar. O problema deles é que a intenção deles é dividir. Então precisa ver entre nós, os irmãos, as irmãs, vocês no Brasil, vocês por toda parte que estão me ouvindo na hora dessa, qual a sua intenção ministerial? Estar no ministério ou dividir? Ou namorar o grupo do outro? Eu tenho com toda a segurança o pastor Mendes lá, em Rio Grande do Norte, né? Esqueci o nome da cidade, velho. Está lá para dar uma ceia agora para o irmão Gleiferson, a irmã Denise e a irmã Lúcia. Muito bom, a gente tem confiança. As pessoas vão, ajuda, isso é uma bênção. Os irmãos ficam alegres, ficam satisfeitos, porque nós temos uma união, uma unidade. O pastor bispo vem e faz um batismo para mim aí. O outro pastor ajuda em outra coisa. Nós sabemos disso. Chama o pastor bispo, vai fazer um casamento para nós. Ele faz. Não sou obrigado a fazer. Faz um batismo para mim, que batiza o irmão. Esse irmão é do meu ministério, mas ele vai lá e batiza com prazer. O que é isso? Isto é unidade. Nós vivemos bem, nós temos bom contato ministerial, está certo. Os irmãos amam um ao outro e passam a amar aquele pastor que eu envio lá para poder ajudá-los.
Não tem nenhum espírito de adultério espiritual nisso, não. Não tem. Porque estamos numa unidade, aprendemos com a irmã Brana, nós aprendemos que nós precisamos ser advertidos. E aí você tem um bom espírito, vai lá, conversa com as pessoas. Eu não posso ir mais além, é muita coisa. Tem algumas coisinhas que tem que deixar para vocês. E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Nós pastores cremos tudo igual. Vocês têm mensagem do irmão Brana, a ordem da igreja. Se não tem, entra na internet e coloca lá a ordem da igreja Bran. Você vai ter PDF, você já vai encontrar lá. Tem tudo para nós. Aproveitar enquanto tem, porque pode que um tempo tudo isso se fecha e não vamos ter mais. Mais um pouquinho para você. Vocês têm adquirido fitas sobre a disciplina na igreja, como nós nos comportamos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Adianta você estar aqui assentado em lugar celestial, mas não tendo obediência ao seu pastor local. Está intrigado com ele. Você vem para a ceia, vem tomar a ceia. Eu vou tomar a ceia. Brigado com mulher, brigado com marido. Um problema com irmãs, com irmão. E tomamos a ceia e não percebemos que nós estamos errados, que nós precisamos de consertar a vida primeiro. Aí depois nós esperamos arrebatamento. O arrebatamento vai pouca gente. Nós estamos no tempo de desaparecimento de pessoas. Estamos no tempo. E é pouca gente que vai no arrebatamento. Então, se prepare. Aí ele diz assim, ó, não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Amém? Tenha isso no seu coração. Ele diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isso é correto. Permaneçam bem juntos. Se você tiver a mensagem em casa, vai ler mais um pouquinho para você ver o que o irmão Brana diz aqui. Ó. Se o irmão, você pensa que ele está tanto errado, ou a irmã, diga, Senhor, não me deixa jamais ter a raiz de amargura brotada, porque afetará e tirará Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso da malícia, inveja, tem inveja do irmão ou da irmã, porque ele faz isso, faz aquilo, aquele pastor faz isso, faz aquilo. E aí tem inveja, malícia, rancor. Ele diz que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. O fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus. Ou afastará para longe daqui. Ferirá a seu pastor. Fará tudo. Estão vendo? Mas muitas vezes a pessoa diz, ele precisa ser ferido mesmo. Isso daí o que é? Demônios? Não, são aqueles espíritos que são dóceis. Diz, vamos agir aqui da maneira correta. Vamos agir como irmão. Como irmã. Não vamos ter problemas de rixas, de conversinha um com o outro. Já pensou bem, eu com esse pastor, encontro com o pastor, aí falo do outro pastor, que está no mesmo companheirismo. Eu estaria endemoniado. E qualquer pastor que faz isso, ele está endemoniado. Você reconhece suas falhas, suas faltas e fala bem um do outro. É isso que nós temos que aprender, falar bem um do outro. Isso é bíblico.
Pai Celestial, eu rogo sua grande misericórdia sobre nós, pois nós carecemos de Ti para um viver melhor, para Te servir melhor, para poder fazer o que Te agrada. Toca nos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.